No ar, o clipe eletrônico ao vivo pela TV Câmara da Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde a você que nos assiste. Você pode participar, 3396-4944. 3396-4944. A gente está começando o programa, a gente vai discutir questões da cidade e a gente vai discutir também assuntos que você nos sugerir pelo telefone, como é usual aqui. Vereadora Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Primeira participação no clipe eletrônico nessa legislatura. Nessa legislatura. Boa tarde a todos, né, que está nos ouvindo e vendo. E a gente aqui hoje veio para fazer um bate-papo sobre os assuntos atuais da cidade de São Paulo. Legal. Vereador Reginaldo Trípoli, é um prazer tê-lo conosco, vereador do PV de São Paulo, de uma família com ligações políticas consistentes de décadas, o deputado federal Ricardo Trípoli, o ex-vereador, agora no TCM também, o Roberto Trípoli, agora o senhor na casa pelo PV. Tudo bem? Qual a expectativa do senhor nesse mandato? Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da TV Câmara e a todos que estão nos assistindo. Primeiro mandato, começamos aí há 2 meses um trabalho novo, né, na questão mais de defesa dos animais e da terceira idade. E vamos debater aí as coisas de São Paulo, vamos ver o que a gente tem pela frente por esse ano aí. A gente tem lido críticas, vereadora, eu acompanho atentamente as participações da senhora no plenário nos últimos dias. A gente tem lido críticas e manifestações no que diz respeito ao protagonismo que o assunto pichação teve nesses primeiros 45 dias do mandato do prefeito eleito João Dória Júnior. O assunto pichação, que parece ser um assunto esgotado com a decisão que foi tomada aqui na Câmara, ele mereceu todo esse protagonismo, na opinião de vocês? Primeiro que eu acho que para uma cidade de São Paulo, do tamanho da nossa, com 12 milhões de habitantes, o maior orçamento, né, do PIB, enfim, a gente começar uma discussão sobre o picho, sendo que a gente tem outras pautas mais importantes, como por exemplo na saúde, né, a questão de falta de remédios nas unidades básicas de saúde, né, a questão do leite agora, que também está em pauta de tirar o leite das crianças, a questão do transporte escolar, que também não está direcionado, retirado das crianças que têm mais dificuldade de conseguir se locomover até a escola. Então, eu acho que para um primeiro dia, tanto não só do prefeito, mas de legislatura, a gente ficou numa pauta muito menor, né? Em que pese os artistas que nós temos e que fazem essas artes maravilhosas, né, que inclusive foram acinzentadas, é muito ruim tirar, porque acabando de ser um carro-chefe, né, da cidade de São Paulo, né, as artes que estavam sendo colocadas na 23 de maio. Então, vereador, no que diz respeito à pauta da Câmara, e em que pese o fato do senhor estar entrando agora na política, tendo sido eleito pelo PV, o senhor acha que o assunto pichação, grafite, as intervenções urbanas, ele é um assunto que teve o devido destaque ou foi over? Eu acho que esse assunto é muito importante. Isso faz parte da cultura, não só do paulistano, como da cultura mundial. Não tenho como dizer que é mais importante ou menos. Óbvio que educação, saúde, cultura, segurança são assuntos que tem uma relevância muito maior do que a arte da rua. Mas eu achei que foi muito importante que nós discutíssemos esse assunto aqui na Câmara e fosse regulamentada algumas atitudes, algumas ações. Eu acho que o picho faz parte da cultura do paulistano, é uma manifestação popular de algumas pessoas que tem que ser respeitada, mas eu acredito também que estava desorganizado. Eu acho que tem que incentivar aos pichadores ou chamá-los para uma conversa. Eu imagino também que todo esse movimento, esse projeto que foi enviado para a Câmara logo nos primeiros dias, foi em função da questão da limpeza da cidade, quando apagaram não só pichações irregulares e que estavam estragando monumentos e imóveis particulares, mas também o grafite, os murais de grandes artistas. Então,
isso fez com que o assunto viesse à ebulição. Mas eu acho que a gente acabou dando uma solução, todos os vereadores em São Paulo, o prefeito acabou dando uma solução razoável e ter continuidade nesse tipo de assunto. Para a gente continuar no assunto de cultura, e aí eu queria mais uma vez convidar os nossos espectadores a participar pelo 33964944, a Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria bastante interessante sobre a preocupação de moradores, principalmente de Pinheiros, vereadora, com os blocos de rua. O senhor acabou de falar de organização no movimento da pichação, de organização na questão que envolve arte urbana, estética urbana como um todo. No que diz respeito a blocos de rua, essa preocupação, ela é uma preocupação porque também esse movimento dos blocos de ruas tem ganhado um tamanho e uma dimensão acima do que se imaginava? Eu posso até colocar os assuntos em paralelo, porque também é uma cultura popular, os blocos de rua são incríveis. Até gostaria de dizer que eu moro na Vila Madalena, eu moro onde estão acontecendo esses problemas de tumulto, de trânsito, de gente incomodando moradores. Então, isso é uma questão que existe, tem que ser regulamentada e reorganizada. Porque, veja bem, essa época do carnaval, eu acho que os blocos de rua estão sendo super bem organizados pelas subprefeituras, pelas prefeituras regionais, né, atuais, pelo prefeito. Eu acho que isso está sendo ok. O que existe um problema que eu vejo em loco todos os finais de semana é que, fora de dias de bloco, você tem um tumulto imenso naquelas mesmas ruas, mas não existe bloco. São bares, são lugares que as pessoas vão se divertir, mas que fecham as ruas sexta, sábado e domingo, a ponto de chegar de madrugada, batalhão de choque, ter que tirar com bomba e tal. E isso causa um transtorno enorme. Esse é um assunto que eu acredito que lá na minha região e em outras regiões, a subprefeitura deve chamar a população e juntos tentar criar alguma solução para isso, que é uma solução difícil. Porque são pessoas que estão na rua se divertindo e, de repente, você não pode tirar as pessoas da rua. É um direito do cidadão de ir e vir. Mas a gente precisaria tentar pensar em alguma solução para que todos possam se divertir e que o morador tenha sossego, não tenha a casa depredada, não tenha nenhum problema para chegar ou sair de casa com tranquilidade. É um assunto bem delicado e difícil de solução, mas eu acho que com conversa, quem sabe a gente possa colaborar. Veja só, vereador, o Largo de Pinheiros vai ter até uma roda gigante de uma patrocinadora do Carnaval, 15 milhões foram investidos, o Baixo Pinheiros superou a marca da Vila Madalena, 28 blocos de rua na região de Baixo Pinheiros e mais 26 na Vila Madalena. Queria que a senhora falasse sobre isso. Lá na região que a senhora defende, que a senhora representa, que a senhora traz aqui, esses blocos de rua também têm crescido nessa dimensão? É uma pena que não, né? É super pena, porque eles se concentram mais no centro da cidade e na periferia a gente tem a organização das escolas de samba, né? Então, não sei se você sabe, mas eu já fui porta-bandeira, né? E de uma escola de bairro e também fui diretora de uma escola de samba que chamava Tradição da Zona Leste. Hoje ela não está mais aí na UESP. Então, eu sou uma pessoa que ama carnaval e pelo fato de você ser porta-bandeira, você também tem que estudar tradicionalmente, porque a porta-bandeira não é simplesmente só lá e dançar, tem todo um protocolo e o que é mais interessante, que até uma escola que chama MESP-BESP, que trabalha com mestres porta-bandeira do estado de São Paulo, eles têm a parte que eles falam da raiz do carnaval e lá tem um item que fala dos blocos. Então, por que os blocos eles começaram há vários séculos, mas era uma forma, principalmente daquela época que os negros e as pessoas que não tinham, né, espaço de colocar as suas manifestações culturais, eles poderiam se organizar como um dia festivo e também as bandeiras dos blocos aí foram começando a constituir vamos dizer assim, blocos de aldeias.
Então, você entrava também com a questão da capoeira. Então, a porta-estandarte, ela tinha que estar junto com o seu estandarte e segurar aquilo. Porque se vinha um outro aldeia pegar o seu estandarte, então tinha uma rivalidade. Então, por isso tem capoeira. Então, é uma história maravilhosa, né? Que eu acho que um dia vale a pena, nesse período que nós vamos falar de carnaval, trazer aqui esses grandes mestres que contam um pouco melhor sobre isso. O que eu acho, assim... primeiro que a região central e Pinheiros e ali Vila Madalena acabou sendo point. E não é de agora, não é da gestão do Dória, não foi da gestão do Haddad, não foi de várias gestões. Então ali é um grande circuito de pessoas que vão para se divertir. Outro dia eu fui para Brasília, que eu fui numa reunião de trabalho lá, e peguei o voo da TAM. E aí tinha duas páginas específicas, eu até trouxe, que eu queria debater isso aqui na Câmara, escrito: Carnaval de São Paulo está sendo um dos carnavais de blocos mais importantes e trazendo para nós o turismo. Então, eu acho assim, que não pode, a gente tem que ter regras sempre, né? Porque o direito de um acaba quando o outro tem o direito. Então, claro que a gente não pode ficar passando tempos e tirando o direito de outras pessoas. Mas da forma que foi construído o carnaval do ano passado, principalmente dos blocos, foi muito organizado. E muito nesse intuito de que tem espaço para todo mundo. A cidade de São Paulo é isso. E esse investimento ele vai vir por óbvio, porque traz um turismo impressionante para cá. Então, o carnaval do ano passado foi maravilhoso, né? Que não era só da cidade. As pessoas poderiam ir participar sem ter que pagar. Olha que interessante, você poder se divertir sem ter que... né? Porque eu ainda sou da época que meu avô minha avó me levava lá na matinê, né? Que era muito legal. Então, mas era um lugar fechado. Agora não, a gente pode se divertir, eu levo os meus filhos, inclusive, né, lá em Pinheiros, para poder se divertir no carnaval. Então, o carnaval é um período onde as pessoas podem ter esse direito, por isso que tem todo, né, até quarta-feira de cinzas, para você poder se divertir e colocar para fora um pouco essa alegria que é tradicional do brasileiro. Bom, começamos com os temas amenos, né, ou não tanto, e a gente vai agora para os temas mais nevrálgicos, mais delicados. O Joaquim Barbosa, que é um homônimo do ex-ministro do STF, nosso telespectador assíduo da Vila Rica, participa sempre conosco aqui do Clipping Eletrônico, queria mandar um abraço para ele. Ele quer saber a posição de vocês sobre essa questão do corte no leite por parte do prefeito João Dória, as reduções no programa Leve Leite anunciadas pela gestão João Dória. Bom, eu me atualizei um pouco desse assunto, que é um assunto bem complexo. Pelo que a gente ouve dizer, algumas crianças ficaram realmente com essa mudança, ficaram sem o leite, ficaram com problemas para receber o leite. Por outro lado, havia situações onde adultos pegavam esse lote de leite até para fazer venda, para vender o produto. Então, o consumo estava sendo enorme, e não estava indo para onde deveria ir, que são as crianças de 0 a 6, a 7, a 8 anos. Então, como meu pai dizia, você não precisa tomar leite depois da infância. É um hábito do brasileiro tomar. Então, se você está tendo o leve leite para um garoto de 15 anos ou para um adulto vender o leite que ele recebe ou coisa assim, precisaria haver uma reorganização disso, que é o que eu acho que a prefeitura... Né? É uma distorção. Eu acredito que é o que a prefeitura está tomando providências para resolver. Nesse primeiro momento, eu imagino que tenha dado um impacto negativo, até porque crianças ficaram sem leite. Então, é preciso se aprofundar com muita agilidade para que não deixe essas famílias sem esse alimento. Mas que necessariamente precisa de uma reorganização, até em função dos custos, eu acho muito importante. Vereadora Juliana Cardoso, vamos aos números. A prefeitura anunciou que o leve leite não será mais entregue às crianças com mais de 6 anos de idade, reduzindo em 53% o número de atendidos. Cairia de 916 mil em 2016 para 431 mil
crianças neste ano. Além disso, passa a ser oferecido 1 quilo de leite em pó por mês para cada beneficiado, metade da quantidade anterior. Qual é a opinião da senhora sobre essa redução e sobre a questão que envolve o leite na agenda do adolescente? Bom, primeira coisa, assim, quando você fala que é muito ruim quando a gente quer criminalizar, tirar um serviço que é um direito adquirido criminalizando, né? Se você for colocar, é de 900, foi a redução de 916.200 crianças em 2016 para 431. Redução é de 53%. Então quer dizer que 53% roubavam? 53% vende? Então, é uma lógica ruim essa coisa de falar. Então, bom, a segunda coisa, assim, que momento do país que nós estamos vivendo? Um momento de desemprego, por óbvio, né? E as pessoas estão precisando ter uma atuação, um incentivo maior do governo para poder ajudar em de alguma forma. Então, o leite, por exemplo, não se trata só do jovem, mas se trata principalmente das pessoas que também ali habitam naquele lugar. Porque tem vó, tem vô, tem mãe, tem outras crianças, né? Então, e que o jovem não toma leite. Gente, o leite é uma coisa que você não só bebe, você com ele consegue fazer outras coisas. Você consegue fazer pão, você consegue fazer várias outras coisas dentro de casa para poder suprir uma necessidade que muitas vezes é real, de que as pessoas não têm o que comer. E é fato. Hoje, antigamente, a gente estava assim, eu ia nas periferias da onde venho e a principal política que eles falavam, Juliana, olha, tá faltando água, tá faltando luz, tá faltando, o posto de saúde não tá funcionando direito, eu não tô conseguindo a vaga na creche. Hoje eu tenho saído, as pessoas assim, olha, todo mundo em casa já está desempregado, eu preciso de alguma coisa para mim poder colocar o alimento dentro da minha casa. E nesse momento que nós estamos vivendo de desemprego, a gente vai retirar um direito, criminalizando ainda por cima? Não tem condição, é desumano. Na minha opinião, é desumano. Faz com corte em outras coisas, mas não nas primeiras necessidades básicas que é diretamente ligado às pessoas que são mais periféricas. É por óbvio isso. Então, eu fico muito chateada, porque eu também sou mãe, né? Sou mãe de dois filhos. O Luiz, por exemplo, ele vai para creche, né? É municipal. E o leite vem. Claro que a gente, né, tem uma condição melhor, mas eu repasso o leite para as pessoas que eu sei que realmente têm necessidade daquilo. Porque é preciso. O leite não é só a questão de você beber o leite, não. Ele é o principal agente para poder usar em outras comidas, né? Você com leite, com ovo e com farinha, você faz qualquer coisa para alimentar uma família. Então, espera lá que eu acho que a gente tem que trabalhar só na questão de corte, que tem que retirar um direito da população e principalmente dessa juventude, é muito ruim. Um outro assunto interessante vem do jornal Agora São Paulo, né? Na riqueza do uso da tecnologia para o mal, vereador Reginaldo Trípoli. A prefeitura tem alertado sobre o boleto falso do IPTU. Não bastasse o boleto falso do IPVA, o boleto falso de tanta coisa que você recebe pelo correio. E agora a Secretaria Municipal da Fazenda recebeu nessa semana a informação de que é um boleto falso do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, entregue na casa de um contribuinte. E o mais curioso, segundo o jornal Agora São Paulo, não o Diário de São Paulo, Agora São Paulo, o modelo segue rigorosamente as mesmas características de falsificação de um documento que circulou no fim do ano passado. Como se proteger nesse sentido, vereador? Primeiro, eu acredito que com muita atenção para quem recebe o boleto. Eu mesmo tenho um apartamento, eu recebi 3 boletos de IPTU. E eles são muito similares. Idênticos, Idênticos, né? Praticamente idênticos. Eu, como não sou um técnico, não consigo diferenciar. Diferencio pelo valor, que eu sei qual é o valor do meu IPTU e vejo os outros. Eu, inclusive, essa semana vou à prefeitura, à subprefeitura, para eles avaliarem qual é o meu IPTU. Mas isso é uma questão policial, é uma questão de segurança. Eu acho que isso é uma questão que, cada momento que a polícia, ou a prefeitura, ou qualquer secretaria tome uma atitude para inibir esse tipo de malandragem, aparecem outras. Como a questão do WhatsApp hoje, que existe um sisteminha no seu WhatsApp que você consegue se proteger
porque a função ali, mudando um pouco do caso, mas é muito Sim, semelhante. É muito semelhante. A pessoa compra um chip, tem uma relação com alguém que trabalha na operadora, em qualquer loja da operadora, essa pessoa libera o seu número para que ela ponha naquele chip. A partir daquele momento, o teu WhatsApp está totalmente liberado para ela, ela sabe da história da sua vida. E isso teve esses dias um empresário que passou R$100 mil, porque a secretária dele recebeu um recado dele, supostamente dele, para que ela fizesse um depósito de 100 mil, e ele perdeu R$100 mil. Já agora as pessoas já estão começando a entender que o próprio celular, o próprio WhatsApp tem uma ferramenta para que você não corra esse risco. Então, a cada golpe desses que aparecem, a gente consegue acabar se protegendo, mas eles criam outro. É uma coisa que a gente tem que ficar atenta no Brasil. Eu acho que a questão da internet, da evolução tecnológica, pode nos ajudar muito nesses casos. Eu acho que papel, inclusive, é uma coisa que está acabando, está ficando obsoleto. Trabalhar pelo código de barra, né, que aí não teria muito erro, e trabalhar principalmente por um QR, por exemplo. Eu imagino que a Prefeitura poderia, inclusive, junto com a Secretaria de Segurança do Estado, criar algum modelo para se proteger com orientação, para que possa deixar de acontecer isso. Vereadora Juliana Cardoso, como é que a Câmara pode conduzir um debate sobre essa questão? O que está ao alcance da Câmara fazer quando o boleto do IPTU falso começa a chegar em casa? Olha, eu acho que a gente, assim, ao mesmo tempo que é muito bom você ter as redes para poder se comunicar mais rápido né, tanto WhatsApp, e-mail, né, agora tudo fica mais fácil da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, você tem esses problemas de segurança, né? Eu nunca dou sorte em comprar nada na internet. As 3 vezes que eu tentei, perdi dinheiro. Já teve o cartão clonado? Já tive o cartão clonado por 2 vezes, né? Então, o tempo todo você se pega no susto de alguma coisa. Então, essa questão do IPTU, do boleto, nós vamos ter que pensar algum mecanismo né? Também não sei se é eletrônico, porque não é todo mundo que também tem acesso à rede. Acho que nós vamos precisar sentar aqui a Câmara, principalmente, acho que a Comissão própria de Administração ou Finanças, né? Ajudar a ter alguns indicativos e aí sim ter os técnicos da Prefeitura, porque a gente tem técnicos muito bons na Prefeitura, que são funcionários da Prefeitura, que poderiam pensar em algum tipo de ação efetivo que a Câmara possa ajudar. Mas, assim, cada hora você acerta em uma coisa, daqui a pouco eles já inventam uma outra coisa que você tem que sair correndo atrás de alguma solução. Porque é muito rápido, né? A internet e os mecanismos e os hackers, né? Eles inventam cada coisa rápida e é o que, por exemplo, está acontecendo comigo no meu Facebook nesses últimos tempos. Assim, a minha assessoria fala que é infinito os fakes. Infinito, você não consegue, porque você sabe que é robô, né? Mas para você poder tirar, é infinito. Então, qual o mecanismo também que a gente tem para proteção desse tipo de coisa? É muito difícil, porque juridicamente também acontece, mas é lento. E a internet é muito rápida. Então... Sem dúvida, sem dúvida. Bom, falamos aí sobre alguns dos assuntos do dia que estão nos jornais. Tem uma matéria da Bruna Ribeiro, no Jornal Estado de São Paulo, vereador Reginaldo Trípoli, do PV de São Paulo, que diz o seguinte: a Prefeitura gastou o dobro do previsto com o subsídio ao ônibus. O valor elevado é reflexo da tarifa congelada. Segundo a gestão João Dória, estão sendo feitos esforços para equilibrar as contas públicas. Aí a matéria começa mais ou menos assim, ó. A gestão João Dória Júnior do PSDB gastou no mês de janeiro o dobro dos recursos previstos no orçamento para compensação tarifária dos ônibus da cidade de São Paulo. No mês foram 305 milhões com os subsídios de 1,8 bilhão previsto com essa função. O valor corresponde a 17% do total de recursos, ou seja, gastou bem mais do que se imaginava. Como equacionar? Diminuindo o subsídio. Eu imagino que essa é uma questão complicadíssima, que envolve valores enormes, mas eu acredito que isso tem que não só penalizar a receita municipal com essa questão de não ter tido, não seria nem o aumento, seria um reajuste anual, né, que metrô, ônibus, todos colocam. Então, eu acho que deveria chamar as empresas que prestam serviço
e tentar fazer uma solução conjunta. Não pode cair nas costas de todos os munícipes essa questão do aumento, porque isso vai gerar um acréscimo para todos, não só para quem usa a condução. Claro, para a gente explicar melhor para o nosso telespectador, vereador, a Prefeitura gasta 1 bilhão e 800 milhões de reais com subsídio ao sistema de transporte público sobre rodas na cidade de São Paulo por ano. É bom lembrar que o orçamento da cidade de São Paulo é de cerca de 54 bilhões. Portanto, você vê aí o peso que isso tem no orçamento de quase 2% do orçamento da cidade de São Paulo, gastos, né, só, quase 2%, não, mais de 2%, né, mais de 3%, na verdade, gastos só com essa questão, vereadora. Eu acho assim, se a gente está há tanto tempo com o governador Geraldo Alckmin no estado, se o tempo que ele tivesse lá, ele tivesse conseguido fazer uma velocidade maior de metrô, né? Por exemplo, você também teria outros tipos de condução para poder chegar em casa. Porque onde tem metrô, é tudo sempre mais rápido e mais fácil. Eu vou falar pelo lugar que eu tenho mais conhecimento, que eu acompanho melhor, que é na região ali da Zona Leste. Então, não sei se vocês lembram, mas tinha a linha que chegava até Vila Prudente, né? E da Vila Prudente depois teria já previsto a instalação da estação São Lucas e depois da estação Teotônio Vilela, e a partir dali já iria continuando, porque a ideia era fazer o anel até chegar a Itaquera, né? Passando ali pelo... Então, no meio da calada da noite mudou a licitação e entrou o tal do monotrilho, que é um monotrilho que, primeiro, não saiu do lugar, né? As obras muito lentas, e segundo, que é um equipamento que não é para a cidade de São Paulo, porque é um estilo de equipamento, de transporte que usa, por exemplo, na Disney ou em outras cidades que são menores, que são de turismo, não necessariamente transporte público e que na linha da leste é muito pesado e que já nasceu sem conseguir dar a capacidade. Até porque, vereadora, nessa área que a vereadora está falando, vereador Reginaldo Trípoli, a gente tinha aí uma ideia funcional no início, que era de facilitar a mobilidade não só para Itaquera, mas como quem a partir de Itaquera vai para os municípios do ABC, exatamente, ali por São Mateus, etc. e tal. São Mateus. Então, isso é um item. Segundo item, a questão de investimento em corredor de ônibus, por exemplo, também era um facilitador para que esse transporte não ficasse principalmente vinculado no nosso trânsito, que é imenso. Então, facilitar os corredores de ônibus para que essas pessoas se transportassem, porque o trabalho, vereador... posso chamar de Trípoli? Claro. Ok, então, que aí fica mais fácil, que eu fico tentando buscar o primeiro nome e às vezes posso errar. Então, vereador Trípoli, a ideia era que essa questão do corredor de ônibus facilitaria as pessoas chegarem no seu trabalho, porque a lógica de São Paulo é todo o trabalho ser no centro, ou as pessoas saírem da leste e irem para sul. Então, muitas vezes elas viajam horas, ficam 2, 3, 4 horas dentro de um ônibus. Então, a questão da mobilidade também, e o prefeito Fernando Haddad trabalhou muito em cima disso. Aliás, ele pessoalmente em determinadas situações, inclusive no plano diretor, pensando nisso, também colocando as ciclovias, que é onde que você teria bicicleta, que também era um facilitador para poder chegar no trabalho. Enfim, então são ações que não é porque mudou de governo que a gente não teria que estar implantando. E isso facilitaria, na minha opinião, inclusive a questão de custo, né? Não dá para tirar do trabalhador, colocar mais, que ele pague mais numa situação, volto a falar, do Brasil que tem acontecido de desemprego, e colocar para que o trabalhador ainda pague mais, porque vamos combinar que a nossa condução não é barato, ela já é caro, né? E o ponto central é o seguinte: sem esse subsídio, a tarifa de R$ 3,80 teria de ser muito maior. 5,20, alguns falam, 5,30. Quase que o dobro. Né? Eu acho que a questão da mobilidade urbana, ela vai muito além do dia a dia. Seria incrível se o poder municipal, estadual e federal se unissem para que pudessem pensar a longo prazo
em soluções para São Paulo. Envolve asfalto, envolve vias que não é possível passar um ônibus e passa, envolve investimento no metrô, nos trens, envolve muita coisa. Mas se eu vejo assim, eu vejo sempre que estão tentando dar soluções que são importantes para resolver problemas que já existem no passado. E ninguém olha para o futuro, numa forma mais a médio e longo prazo, que eu acho que São Paulo vai parar em algum momento se não tiver uma solução. E isso é necessário que tenha a colaboração de todos os poderes. Não é questão do prefeito Haddad, do prefeito João Dória, do prefeito Kassab, do Serra, de quem esteve no município ou no estado. Eu acho que é uma questão global que, em algum momento, precisamos unir as forças e pensar São Paulo daqui a 30 anos. Pensar São Paulo daqui a 50 anos. Nós nem vamos estar mais aqui. Mas eu acho que é esse o nosso dever, e não pensar no amanhã. Como é que eu resolvo o trânsito da Avenida Santo Amaro? Vamos resolver dessa forma que semana que vem não tem mais trânsito ali. É paliativo. Então eu imagino que a melhor solução seria ter uma conversa, até trazer modelos de outros países, de outras grandes metrópoles, para que a gente possa dar uma solução a médio e longo prazo para São Paulo. E sobre isso que o vereador falou, só para jogar a bola para a senhora, vereadora, a gente ouve há pelo menos uns 20 anos a história de que o futuro das grandes cidades passa por transporte sobre trilhos, né? E que é preciso modernizar o sistema ferroviário de São Paulo de uma forma sem precedentes. Aliás, do Brasil. Do Brasil. Né? Bem lembrado, vereador, porque o senhor há de se lembrar também da história de que teria um trem rápido que levaria São Paulo-Rio passando por Campinas. Né? Lembra dessa história, vereadora? Ele está tão rápido que a gente não vê. Né? Ele está tão rápido que ele nem consegue saber onde ele está. Foi ótimo. Diga, vereadora. É verdade. Eu acho que quando a gente fala numa cidade do futuro, isso, inclusive, eu tinha muitas divergências com o meu prefeito, porque eu falava assim, olha, prefeito, a gente tem que pensar no futuro, mas a gente também tem que pensar no presente, né? Porque muitas coisas precisam ser de imediata. E esse plano diretor que ele fez, que ele pensou, e inclusive quando a gente coloca os anéis, que falava que eram de colocar principalmente nas grandes periferias, incentivar que as empresas fossem para lá, né, se organizassem ali para que o trabalho ficasse próximo da casa e você não teria tanta gente saindo de um lado para o outro todos os dias. E isso foi feito. Então, por isso que eu falo no sentido de que a gente muitas vezes precisa olhar, e eu acho que o prefeito João Dória agora, né, com a sua equipe, debruçar em cima desse plano diretor, porque ele está muito bem feito e não era só com o prefeito, não. Aqui nessa casa, a gente com 55 vereadores, o vereador Nabil, na época que estava relatando isso, ele sentava com cada um dos vereadores e do munícipe e de todos para poder ouvir. Claro, 100% a gente não consegue, né? Lá mesmo em Pinheiros teve muita briga na questão das ex, EPAN, enfim, todas aquelas... mas andou. Então, se a gente continuasse pensando nisso, em uma cidade que é para todos, né? Principalmente já visando a questão da mobilidade do trabalho, talvez a gente conseguiria amenizar isso e o custo não cairia tão na mão do trabalhador, mas acho que do governo poderia ajudar. A senhora lembrou um episódio bacana do ano passado que durante a discussão do plano diretor a gente viu inúmeros casos aqui, a vereadora Juliana Cardoso testemunhou, a TV Câmara cobriu. Zeis é muito bacana, eu só não quero perto de casa. Exatamente. Não foi assim, vereadora? Reproduzindo a clássica luta de classes, né? Sim. Mas o Fernando Costa, que também é nosso telespectador do Jardim Canindé, ele manda uma pergunta para ambos. Vereador Reginaldo Trípoli, começando pelo senhor. O Fernando diz o seguinte: na região da minha casa há pancadões na madrugada de domingo para segunda. É horrível. Na madrugada de domingo para segunda. Eu já liguei no 156, já fiz tudo o que eu pude e nada foi resolvido. Como os vereadores podem me ajudar, uma vez que aqui no Jardim Canindé ninguém dorme de domingo para segunda? É no Jardim Canindé, porque eu pensei que ele morasse na minha rua. Acontece isso na Vila Madalena. Tem acontecido isso na Vila Madalena. A subprefeitura tem tomado atitudes. Eu, inclusive, conversei com o subprefeito Paulo Matias esses dias
Eu acho que ele está fazendo um trabalho incrível ali para tentar solucionar a questão, que é muito complicada e muito difícil, a gente entende. Mas o que acontece? Depois que passam a polícia, o choque, ou limpam a rua, passam os caminhões limpando a rua, 5 horas da manhã na sexta-feira passada, onde eu moro, um carro com um pancadão, mas parece que você está dentro de uma rave, é um negócio pesado. O senhor mora na região da Vila Madalena? Eu moro na Fradique, eu moro na Fradique Coutinho. Então, eu moro no miolo dos bares, não me incomodo com isso, frequento a Vila Madalena desde garoto, então isso para mim, eu moro lá sabendo como é, sem problema nenhum. A Vila Madalena atrai muita gente de fora e isso causa alguns transtornos aos moradores, mas isso não é o principal. Quando acontece essa questão do pancadão nesta região onde eu vivo, e talvez seja exatamente o que esse ouvinte esteja, esse telespectador esteja ouvindo, é que quando passa-se a limpeza, encosta-se um carro e começa o pancadão. Aí quando um cidadão liga para um 90, ou liga para a subprefeitura, ou alguma coisa, até tomarem alguma providência, talvez ele nem esteja mais lá. Talvez ele tenha ido embora. Então fica muito difícil de tomar uma atitude rápida. Eu acordei às 5 da manhã com o pancadão, não dormi mais e não liguei naquele momento para ninguém, mas 40 minutos após parou. Eu escutei bombas de efeito moral, eu imagino, espero que seja, né, que não seja alguma coisa mais complicada, mas eu acho que fica difícil também para o poder público tomar conta da cidade inteira, só que precisa haver uma solução. Precisa haver uma apreensão do automóvel, uma lei mais dura, talvez, com essas pessoas, porque eu acho que tudo isso é cultura. Eu vejo tudo isso como uma cultura do centro da cidade, das periferias, não importa. Tudo tem que ser analisado como uma cultura de cada um. E aí você não pode ultrapassar e incomodar o outro, né? Exatamente. Então é difícil a solução. Mas eu acho que também envolve a Secretaria de Segurança do Estado. Legal. Vereadora Juliana Cardoso, meninas, o vereador Reginaldo acabou de esbarrar naquela questão, no clássico, o meu direito acaba quando começa o do outro. E aí? Exatamente. Essa questão dos pancadões está muito frequente em todo lugar. O que a gente recebe de Juliana, pelo amor de Deus, eu não consigo dormir, né? E tem acontecido coisas horríveis no decorrer disso, porque rola muita coisa ruim, né? Então, droga, sexo e por aí vai. Dependendo do local e de como for, cada vez mais fica mais pesado. Então, é um assunto que acho que a gente tem que voltar. Eu sempre sou daquela questão assim, violência só gera violência. Então, nós precisamos pensar a nível de Câmara, junto com Prefeitura e com outros órgãos que queiram pensar e debruçar nisso, em ações específicas que a gente também vai dar alternativa para essa juventude. Porque muitas vezes eles se encontram em lugares a céu aberto. Por quê? Porque para você ir para uma balada você tem que gastar, para você ir para um teatro você tem que ter dinheiro, para você ir para um cinema você tem que fazer alguma coisa. Para você ter uma educação mais acessível, de qualidade, muitas vezes, dependendo do local, não tem isso. Então, é uma série de conjuntos que dá, na minha opinião, se chega a esse problema. Então, lá na região, normalmente a gente sempre tem feito um diálogo com todos, né, até conseguir chegar com quem quer conversar. Então a gente sabe que muitos querem ganhar dinheiro, né, em cima disso e aí não vão querer conversar mesmo. Então são situações muito complicadas e que muitas vezes os moradores têm muito medo de se expor, né? Quantas e quantas vezes a gente, né, vamos tentar fazer uma ação em conjunto e aí os moradores não querem se colocar a cara porque sabe que depois vai vir algum tipo de repressão. Então é uma situação que é a nível de governo também. A gente pode pensar em alguma coisa, mas eu acho que é muito mais além disso. E de pensar em políticas públicas numa coisa mais ampla para que a gente consiga ter pensar para as pessoas terem acesso ao direito. E é legal
dizer para o Fernando o seguinte, né? Quer dizer, se a resposta que vocês dão para ele talvez não seja uma resposta que exatamente ele espera, que mecanismo de controle a cidade poderia pensar para alguém que equipa o carro, que tuna o carro, né? E sai andando pela cidade com a música num volume colossal. Essa é uma discussão, se eu não né? me engano, difícil. tem uma legislação... Passa por aí, né? Passa por aí. Eu não sei de qual vereador, mas se eu não me engano tem um que já tem um projeto aqui, não tenho certeza. Mas é uma coisa que a gente vai ter que começar a pautar cada vez mais. Que eu me lembro, vereadora, se eu não estiver enganado, é o do Coronel Camilo lá atrás. Exatamente. Acho que foi um que a gente já conversou aqui, inclusive, com a senhora, tá? Exato, que tinha até a divergência de algumas coisas, tipo uma punição muito forte, né? Sim. Porque aí vem essa questão da polícia e tal. Então era uma divergência que eu tinha. O projeto dele é interessante, mas ele precisava ser melhorado, como por exemplo a gente fez com o picho, né? E que aí você não criminalizava direto, você, Isso. né, dá alternativa. E aí a gente vai deixar como sugestão do Fernando o tema pancadão para uma edição próxima do Clipe Eletrônico. A gente convida, inclusive, o Coronel Camilo, a senhora, representante de movimentos, e a gente vai fazer um bate-papo mais amplo. Vereador Reginaldo Trípoli, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção, pela primeira participação aqui no Clipe Eletrônico. A gente espera que seja a primeira de muitas. Muito obrigado, muito bom a gente discutir todos os assuntos aí de São Paulo, do dia a dia, né? É importante que as pessoas saibam o que acontece aqui dentro da Câmara também, que se aproximem da política, que não se afastem da política. Isso é importante para que a gente possa mudar alguma coisa na cidade de São Paulo. Vereadora Juliana Cardoso, obrigado pelo bate-papo. A gente espera contar com a senhora sempre. Eu que agradeço, né? Sempre bom estar aqui. A gente é sempre muito bem recebido, né? Não só por você, mas pela equipe. E eu acho que esse canal da TV Câmara funciona, viu? Porque as pessoas, Juliana, eu vi você na TV Câmara debatendo, porque é um canal que as pessoas procuram para poder ver o que está acontecendo na sua cidade de São Paulo. Legal, obrigado. E até para reforçar, se você não consegue assistir às vezes a TV Câmara, pelo celular você acessa e assiste sem login, sem nada, o tempo todo. câmara.sp.gov.br/TV Câmara, você assiste o tempo todo, inclusive de madrugada, já que a programação é 24 horas. Muito obrigado a ambos, obrigado a vocês que nos mandaram perguntas. TV Câmara de São Paulo, informação para a cidadania.